Talvez o momento mais temido pelo viajante seja a imigração. Bate aquele nervoso, desespero. Se esse é o seu caso, neste vídeo eu vou te mostrar que esta etapa da viagem é mais tranquila do que você imagina. Eu sou Ana Azevedo e este é o canal Vida Cotidiana. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouco sobre imigração. Lembrando que para passar pela imigração de alguns países, você também precisa do visto, como é o caso dos Estados Unidos, Canadá, Japão. Na maioria dos países europeus, brasileiros não precisam de visto para ficar por até 90 dias. No momento da imigração, já na fila, é proibido o uso de celulares e câmeras fotográficas. A primeira dica que eu te dou é: deixe todos os documentos separados e de fácil acesso. Deixe em uma pastinha. Se você assistiu esse vídeo aqui, que eu te conto os 5 documentos necessários para entrar em um país europeu, você sabe que nesta pastinha deve conter o seu passaporte, comprovante de hospedagem ou carta convite, passagem de volta e o seguro viagem obrigatório. Mantenha uma postura educada e nada de piadinhas e brincadeiras. Esse não é o momento para isso. Geralmente os oficiais da imigração são muito educados, sérios, mas educados. Responda todas as perguntas de forma clara e objetiva. Nada de ficar contando histórias. Eles podem fazer a mesma pergunta mais de uma vez. Responda tranquilamente. Eu tenho certeza que você deve estar se perguntando se eles fazem essas perguntas em inglês. Sim, eles vão fazer as perguntas em inglês. Claro que se você estiver indo para a Espanha, por exemplo, e souber um pouquinho de espanhol, o oficial da imigração falará com você em espanhol. Mas se você estiver na França, Alemanha, Holanda, eles vão falar com você em inglês. Mas não entre em pânico. As perguntas são muito tranquilas. Aconselho você que não fala nada de inglês e está inseguro que você pesquise ou faça algumas aulas de inglês antes da sua viagem. Inclusive, existem cursos de inglês direcionados para viagens. Se você é daqui de Itatiba ou da região, eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram da Improve Your English, da professora Alessandra. Eu fui aluna dela e as aulas são particulares e as minhas aulas eram direcionadas à viagem. Além de ser uma aula direcionada à viagem, ela incluía aulas e exercícios relacionados ao país que eu ia viajar. As aulas são maravilhosas e a professora também. Eu vou deixar o Instagram aqui na descrição do vídeo e eu super recomendo. Bom, agora eu vou falar quais são as perguntas mais comuns que você pode ouvir de um agente da imigração. Eu vou falar em português, mas eu vou deixar na legenda a pergunta em inglês. Quando você chega lá no guichê da imigração, você pode ir já com o passaporte na mão, porque a primeira pergunta vai ser: posso ver o seu passaporte, por favor? A outra pergunta muito comum e já me fizeram várias vezes é: qual o propósito da sua viagem? Ou por que você está aqui? Então você vai responder que o propósito da sua viagem são férias, ou você está indo a trabalho, você está indo para estudar, fazer algum curso. Próxima pergunta: quanto tempo você vai ficar aqui? Posso ver as suas passagens? Ele pode pedir para ver a sua passagem de volta. Onde você vai ficar? Então, assim, para você não se enrolar muito na resposta, mostre
mostre o seu comprovante de hospedagem ou então a carta convite. Ali no seu voucher do hotel vai estar o endereço do hotel, então fica mais fácil, você tira daquela pastinha que você separou os documentos e mostra para ele o voucher da sua reserva do hotel. Qual o seu destino final? Essa pergunta é muito comum, já me fizeram várias vezes. E eles perguntam isso porque você pode estar passando por aquele país num voo de conexão. Então, o seu destino final não é aquele lugar, e sim o próximo voo que você vai pegar. Então, por exemplo, você está indo para Paris, mas você fez uma conexão em Lisboa. Então, ele vai te perguntar se o seu destino final é Lisboa, e aí você responde que não, que o seu destino final é Paris. Ou então, a outra situação é quando você está fazendo uma viagem e você vai passar por vários países, você vai conhecer vários países. Então, assim, aconteceu comigo uma vez que eu estava fazendo uma imigração ali no Reino Unido, eu ia ficar um tempo em Londres, mas o meu destino final era Amsterdã. Então, eu expliquei para o agente da imigração que eu ficaria 5 dias em Londres e que o meu destino final seria Amsterdã. Outra pergunta que eles fazem, que é muito comum, é: você está viajando sozinho? Se você está viajando em casal ou família, talvez você não saiba, mas vocês podem passar juntos no guichê lá da imigração. Eu, como viajo sempre em família, nós sempre passamos juntos e só teve uma vez que o agente da imigração não aceitou, que foi a primeira vez que eu fui a Paris. Ele não permitiu, ele fez um sinal assim com o dedo, que não podia passar 3 pessoas juntas, mas foi super tranquilo também, ele não fez pergunta nenhuma. Isso tudo vai depender do oficial da imigração. Outra pergunta que eles podem fazer, mas eu acho que não é tão comum assim. Pelo menos nunca perguntaram para mim. Quanto de dinheiro você tem aí com você? Pode ser que eles perguntem isso, pode ser que eles peçam para ver o seu dinheiro ou o extrato do seu cartão de crédito internacional. O vídeo que está no card, eu também explico que cada país europeu tem a sua regra de quantia de dinheiro que você deve ter por dia. Bom, essas são as perguntas mais comuns que o agente da imigração pode fazer quando você estiver entrando em algum país. Então, como eu disse anteriormente, as perguntas são muito simples. E se você não tem problema nenhum, se você está com todos os documentos corretos, se você tem o seu comprovante de hospedagem, se você está com a sua passagem de volta, não tem por que eles barrarem a sua entrada no país. Bom, eu já passei por algumas imigrações e teve algumas que não me perguntaram nada, teve outras que me perguntaram tudo. Teve um único lugar que o agente da imigração me fez uma pergunta que não era muito comum. Foi na imigração da cidade do Porto, em Portugal. A pergunta foi: quais são os pontos turísticos que vocês vão visitar? Todas as viagens que eu faço, eu monto um roteiro, então essa pergunta não foi nenhum problema para nós. Nós respondemos todos os pontos turísticos que nós iríamos visitar, mas eu me surpreendi com a pergunta. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou te responder. Esse foi o vídeo de hoje, espero ter te ajudado e ter tirado o seu medo da imigração. E como diz a frase, se você ainda está com medo, vai com medo mesmo. Se você ainda não é inscrito no canal e gostou deste conteúdo, se inscreva. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!